gratos pela preferência que nos dá. O nosso convidado é António Carlos Moreira Semedo, que é presidente do Conselho de Administração da Caixa Económica, mas não é nessa qualidade que aqui está, é na qualidade de presidente do Instituto Cabo-Verdiano Corporate Governance, para que todos os cabo-verdianos possam entender. Instituto Cabo-Verdiano para a Boa Governação das Empresas. Creio que assim está bem, embora parece que a designação em inglês corresponde para que haja uma maior penetração a nível internacional. Agradecemos por estar aqui conosco. Como é que nasce o Instituto? Portanto, o Instituto Cabo-Verdiano de Corporate Governance, portanto, nasceu na sequência de uma iniciativa do atual vice-primeiro-ministro, portanto, o Dr. Olavo Correia, que, portanto, tem, durante esses últimos anos, promovido conferências sobre este tema, nomeadamente umas 2 ou 3 conferências, e pediu a um grupo de 3 dinamizadores, no caso eu, o Jorge Benchimol, presidente da ASA, e o Dr. Armando Rodrigues, que é auditor da PwC, para, no fundo, promover a criação do Instituto, com o objetivo, naturalmente, de trazer o tema para cá, para o debate, não é? E depois contribuir para... De maneira, é um instituto que nasce de inspiração governamental, pelo qual mais não seja do vice-primeiro. Não é governamental, é de um membro do governo. Isso não perturbará a independência do Instituto? Não, porque o Instituto é um organismo privado. Portanto, o Dr. Olavo, que é vice-presidente, é a título pessoal, que é patrocinador, que é promotor dessa iniciativa. E, portanto, o seu funcionamento é totalmente independente, não depende em nada do Estado, nem do funcionamento, nem do relacionamento, nem de nada. Portanto, tem o seu estatuto e funciona como uma associação, seguindo as regras. E quem são os associados? Portanto, os associados são... A primeira vez que ouvi falar nesse instituto, eu pensei, são as grandes empresas. Não. Portanto, são associados, para já, os membros fundadores, esses que participaram na Assembleia. Não, nós não somos membros dinamizadores. Portanto, os fundadores são todas aquelas pessoas que participaram na Assembleia Constitutiva, que teve lugar, portanto, na sexta-feira passada, no dia 22. E depois poderão ser membros todas as empresas ou todos os indivíduos. Não pode fazer um esforço de memória e ajudar-nos a saber quem são os membros fundadores? Para termos a ideia da natureza das empresas. Portanto, em termos de empresas, estão as principais empresas nacionais, empresas privadas. Por exemplo, vem logo a Empreiteiro Figueiredo, portanto, através do Paulo Figueiredo, e de Mons Correia, através de um dos seus representantes. Esses são os 2 maiores. Mas praticamente todas as empresas nacionais foram convidadas, e aquelas que ainda não são membros serão membros, naturalmente, na sequência da Constituição, do registro e da criação de fichas, etc., para a inscrição dos membros. Mas, portanto, foram contactadas todas as empresas relevantes do país e os gestores também. Portanto, é um instituto de empresas e de gestores, portanto, particulares e empresas. A condição para o particular é ser membro da administração, ou ter sido membro da administração de uma empresa, ou da fiscalização, é consultor, é o académico, faz estudos, etc., ligado à questão da boa governação das empresas. Pelo que eu entendo, para ser membro desta associação, que se chama Instituto, qualquer pessoa, desde que alguma vez na vida esteja ligado à gestão de uma empresa. A gestão de uma empresa, ou de uma associação, ou também a fiscalização de uma empresa, portanto, a questão da gestão, no fundo. E também os membros, os sócios, portanto, os acionistas de uma empresa também podem também ser, desde que... Mencionou algumas grandes empresas. Agora, eu estou a pensar nas pequenas empresas, nas microempresas, também podem ser membros? Podem, tá, temos pequenas empresas, vamos dizer, temos guia de serviço, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço.
desculpa passar publicidade, temos a PW Consulting, portanto, são empresas de consultoria, que também são, as pessoas são membros fundadores. Portanto, se nós formos percorrer a lista, portanto, há uma lista dos membros fundadores que, de facto, são representativas de todos os setores de atividade. Pelo que eu entendo, o objetivo da criação desse instituto, primeiro, é introduzir uma dose significativa de transparência na atividade empresarial. Exatamente. Desde logo, a publicação de contas. Exatamente. Sabe melhor do que eu, exatamente, e todos os gestores sabem que o Código Comercial em vigor e os outros códigos antes que vigoravam antes obrigavam à publicação de contas. E são poucas as empresas, e neste caso aqui o sector financeiro publica as contas. Publica as contas em jornais e publica as contas no próprio site. Mas, em regra, as empresas não publicam contas e, ultimamente, quando eu digo ultimamente, esse ultimamente é um pouco longo. As empresas públicas também raramente publicam contas. O principal objetivo é este? Esse é um dos objetivos. Portanto, a questão da transparência, que está sobre este título, a questão de conflito de interesse, não é? Portanto, a questão, digamos, de origem do conceito de corporate governance tem a ver com a questão do conflito de interesse. O que é que o conflito de interesse tem a ver com a transparência? Portanto, se uma empresa não presta contas, você não consegue saber qual é a sua situação patrimonial, mas também não consegue saber eventuais conflitos de interesse. Qual é a relação entre a empresa e o promotor? Especialmente nas empresas em nome individual ou nas empresas familiares, em que há praticamente uma confusão do património pessoal e do património da empresa. Havendo a contabilidade organizada, a informação transparente, portanto, consegue-se ver se as coisas estão bem feitas ou não estão bem feitas. Porquê? Você consegue saber qual é que é o património da empresa, qual é que é o património do promotor, qual é o seu salário. Portanto, a questão do salário do gerente e dos administradores é uma questão central da questão do governance. Portanto, uma pessoa que é dono de uma empresa individual, muitas vezes, se não houver transparência, não haver contabilidade organizada, não haver prestação de contas, você não consegue saber efetivamente quanto que ele tira da empresa. Ele vai vivendo de vales. Vai vivendo daquilo e, portanto, é fundamental isto. Porquê? A empresa é de tal forma importante para a sociedade, para a economia, nomeadamente, porque normalmente nas economias avançadas a empresa é o pilar fundamental da criação de riqueza, da criação de emprego, da criação de rendimento, etc. E a empresa tem responsabilidades não é só com o dono, portanto é com os outros interessados, ou os outros stakeholders, como se diz agora na moda, que são os trabalhadores, que são o fisco, que são a comunidade, não é? Portanto, uma empresa que funciona bem tem que responder para esses interesses todos. Se não estiver a funcionar bem, não há transparência, esses outros interesses ficam, de facto, prejudicados. Daí a importância do tema da transparência e da prestação de contas. Outra importância para a questão da avaliação da empresa, já agora para o setor financeiro, para a banca, é fundamental as contas, porque se você não tem contas da empresa, não consegue avaliar a empresa, não consegue avaliar a sua credibilidade ou o seu risco, não é? Quando que ele merece em termos de crédito. De crédito, é isso que exatamente. Quando falou em conflito de interesses, eu não estava a pensar neste aspecto que referiu na separação patrimonial entre o promotor e a empresa. Eu estava a pensar, porque às vezes, isso é publicado no boletim oficial, você pode reparar que há um conselho, um membro do conselho de administração que afinal tem ou cria posteriormente uma empresa em nome individual com o mesmo objeto daquela empresa de que é administrador e na maior parte das vezes é em nome do Estado. É um problema. Conflito de interesse. Conflito de interesse, claramente. Portanto, o conflito de interesse é uma questão muito séria e que é tratado em termos de pelo menos a nível do sistema financeiro. Portanto, é uma questão que é uma preocupação do Banco Central, em que define claramente a questão do conflito de interesse, por exemplo, a questão do financiamento. Portanto,
aquela questão que você falou, um administrador de uma empresa pública sai e cria uma empresa que faz a mesma coisa. E às vezes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Portanto, por exemplo, a nível do sistema bancário, um administrador não pode ter acesso ao crédito e investimento no banco onde ele trabalha. Se tiver alguma coisa com uma familiar dele ou não sei o quê, ele não pode participar na decisão, porque parte-se do princípio que tem um conflito de interesse. E o perigo do conflito de interesse é que você tome decisões que não sejam baseadas no mérito, no rigor e na transparência. E, portanto, e acaba por, no fundo, prejudicar a instituição, porque você pode aprovar uma operação de crédito que, em rigor, não deveria ser aprovada. Há tempos, um amigo meu disse-me que o problema de Cabo Verde é que há comerciantes com algum dinheiro e que enveredam-se para a atividade empresarial, mas no fundo não há empresários. Concorda? Pois, o problema é esse. É preciso distinguir duas coisas. Portanto, é preciso distinguir investidor e gestor. São duas categorias diferentes. As duas são necessárias e são importantes. O investidor é, digamos, o ponto de partida. É quem inicia a atividade, quem assume o risco, quem cria atividade, quem cria negócio, quem cria riqueza, etc, etc. Por isso tem todo o mérito, tem todo o respeito. O gestor é aquele que organiza a atividade por forma em que ela seja sustentável. Porque você pode ter uma ideia muito boa, brilhante, etc., mas se não for organizada de forma adequada, acaba por não ser rentável nem sustentável. Ou seja, você consome mais recursos do que gera ou produz. Portanto, o gestor é a função da gestão e uma das preocupações também do corporate governance é que a gestão seja, de facto, uma gestão eficaz, capaz de permitir a prosperidade e a perenidade da empresa. E fazendo isso, como é que você faz isso? Fazendo aquilo que a gestão permite, que é organizar a empresa nas várias funções que existem, né? Função produção, função comercial, função recursos humanos, função jurídica, etc., para que a empresa maximize os proveitos, minimize os custos, aproveitem as oportunidades, tudo isso de uma forma sustentável, ou seja, em que você saiba efetivamente se o negócio é rentável ou não, porque temos aqui os nossos empresários que metem ao mesmo tempo em vários negócios, misturam. E não há uma contabilidade organizada, nomeadamente a contabilidade analítica, para saber cada produto ou cada centro da empresa se é rentável ou não, se é um centro de proveito ou se é um centro de custos. Portanto, isso é básico, não é? Porque se você não fizer isso, nunca sabe se está a ganhar ou se está a perder dinheiro. E se você não sabe se está a ganhar ou se está a perder, também você faz gastos que podem não ser racionais, tendo em conta a situação real da empresa. Há vários exemplos em Cabo Verde, empresas em nome individual que vão crescendo. Pelas informações que eu tenho, noutras paragens, o próprio Estado obriga essa empresa em nome individual a ser transformada numa sociedade anónima. Mas aqui em Cabo Verde ainda isso não é possível. Tem um pensamento a esse respeito? Portanto, essa questão tem a seguinte relevância. Portanto, mesmo aqui ou noutras paragens também há a questão de classificação, não é? Portanto, a classificação da empresa, se é individual, se é pequena ou se é média empresa, sobretudo, em termos de dimensão, vai depender do número de empregados que ele tem e do volume de negócio. Portanto, em função do volume de negócio e do número de empregados, portanto, deve estar numa classificação ou noutra. Mas o mais importante nisso não é, de facto, o número de acionista, ou seja, o dono. Pode ser uma pessoa individual, mas o importante é a dimensão da empresa, a faturação que ele faz e, sobretudo, o número de pessoas que emprega. Portanto, porque aí é que é o critério determinante. Portanto, há sociedades unipessoais que têm empresas, tem por debaixo empresas muito maiores que têm grandes dimensões, mas o critério de gestão é que é determinante para a empresa ser rentável ou ser sustentável. Tudo aquilo que está a dizer que o Instituto se propõe fazer poderia ser feito pelas câmaras de comércio. Sim, o Instituto sim.
é complementar, concorrencial? Não, não é concorrencial. O Instituto é complementar. O objetivo do Instituto, ou seja, a justificação do Instituto, resulta da análise e da constatação de que, de facto, há espaço para melhoria a nível da gestão das empresas. Portanto, nós temos empresas em Cabo Verde que estão sobreendividadas, portanto, empresas que têm incumprimento no sistema, temos empresas que estão a perder controle, portanto, promotores que perdem controle de empresas por questão do endividamento, não é? Empresas que estão cronicamente em dificuldade e que, portanto, há necessidade de melhorar. Portanto, e o objetivo é trazer melhoria para a gestão. Por isso que o público-alvo deste Instituto são os gestores. Portanto, aqui está a dizer que para ser membro tem que ter sido gestor, ou pelo menos nos últimos 3 anos, estar na direção, não sei o quê, para complementar, no fundo, aquilo que as câmaras fazem. Muitas vezes fazem formação, não sei o que mais, mas é preciso fazer mais. Portanto, o que o Instituto pretende é trazer aquilo que são as melhores práticas em termos de gestão, nomeadamente a questão da gestão dos recursos humanos, portanto, que é crítico, não é, para o sucesso de qualquer empresa. Quais são as novas preocupações, as novas tendências, os melhores resultados em matéria de gestão dos recursos humanos, a gestão de risco, portanto, os novos riscos que existem, portanto, as novas soluções. Portanto, hoje em dia fala-se muito de cripto-assets, portanto, é uma coisa que lá fora já se fala e já se faz, aqui ainda não. Portanto, o objetivo também do Instituto é trazer para o mercado aquilo que são as novas tendências, no sentido de criar, digamos, a consciência, não é? De fazer aquilo que os ingleses chamam awareness, não é? Portanto, ter a consciencialização das realidades, dos factos, visando, no essencial, elevar o nível de qualificação, de desempenho e de empenho dos gestores. Portanto, teve alguma influência essas crises sucessivas porque Cabo Verde passa? Eu estou a pensar nas crises conhecidas, as secas sucessivas. Já vamos entrar, se não chover, no 4º ano de seca consecutiva, a pandemia e agora a crise petrolífera e alimentar provocada pela guerra na Ucrânia. Esse ambiente, porque com todos os pacotes financeiros de ajuda às empresas, muita coisa veio ao de cima, muita realidade. Esse ambiente teve alguma coisa a ver com a criação desse instituto? O que é que pensa? Não, esse instituto, portanto, a primeira reunião que nós fizemos sobre esses temas que foi em 2017, portanto estávamos antes da crise. Agora, a gênese da preocupação a nível mundial do corporate governance tem a ver necessariamente com as evoluções, com as crises de 2008, subprime, etc, em que há de facto, e outras crises em que de facto as administrações das empresas foram claramente identificadas como responsáveis por crises, não é? Ou fraudes, muitas vezes. Isso levou de facto a consciencialização, mas desde os anos 70 que começou a questão de corporate governance, a questão do conflito de interesse, nesse caso que eu lhe falei, entre os executivos, os gestores e os outros interessados na empresa. Portanto, é uma questão antiga que claramente é revisitada e, digamos, redinamizada sempre que haja casos notáveis de falta de boa governação. E isso a nível corporate, mas a nível macro, a nível dos governos, já há muitos anos em que os doadores, os financiadores, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, os parceiros bilaterais, condicionam, por exemplo, a questão da ajuda e da cooperação ao bom governo, a nível micro do governo. O que é isso que é bom governo? Um governo que tem um bom desempenho, em que os recursos que são utilizados são aplicados com o objetivo de melhorar a situação de vida das pessoas, no fundo, de cumprir aquilo que é a missão do governo, que é contribuir para a melhoria da condição de vida das pessoas. O Estado impõe a si próprio determinadas regras na nomeação ou contratação de gestores para as empresas.
do sector empresarial do Estado. Não se poderá impor a um empreendedor, a um promotor de um negócio, critérios para a contratação de alguém como gestor. Afinal, o que é um gestor? Portanto, quem pode ser um gestor? Portanto, um gestor, alguém que tenha umas ideias por aí? Não, portanto, a gestão é uma ciência, não é? Portanto, existe formação, um curso de gestão. Portanto, em que você vai à universidade durante 4, 5 ou mais anos a estudar como organizar e como gerir o negócio na perspectiva da sua sustentabilidade. Okay? Portanto, é por isso que é fundamental fazer a distinção entre um gestor e um investidor ou um promotor. Portanto, isto é uma coisa, a gestão é outra coisa. É gerir, é organizar o negócio para que ele seja perene, para que ele seja sustentável, para que haja prosperidade do negócio, para o bem do promotor, mas dos outros interessados, como eu disse. Está convencido que vai ser possível impor um perfil de gestor a investidores, a promotores? Não, você não consegue. O objetivo do Instituto é um objetivo pedagógico. Portanto, é fazer o interessado, neste caso o investidor, o governo, a sociedade, ver que de facto é do seu interesse que a empresa seja bem gerida. Portanto, se a empresa for bem gerida, todo mundo sai a ganhar, porque ele como dono vai ganhar, porque a empresa vai ter, digamos, a tal prosperidade que só a boa gestão consegue. Portanto, porque é que a boa gestão faz? Quando você faz a gestão, há regras, não é? Há regras de endividamento. Portanto, você não pode endividar mais de um certo limite. Em finança, você consegue determinar aquilo que se chama limite de endividamento da empresa. Portanto, a partir do qual passa a ser, de facto, insustentável para a empresa. Há regras na fixação de preço. Há regra no cálculo de custos. Portanto, a contabilidade analítica, a custo direto, custo indireto. Portanto, você, ao fixar um preço, tem que saber quanto é que custa. Isto é o gestor que sabe, o promotor não sabe. O investidor não sabe quanto é os custos diretos, os custos indiretos, todos os custos que devem ser considerados. A questão dos recursos humanos, como otimizar, como ter mais desempenho, portanto, o que é necessário, o que é que não é necessário, o próprio processo de produção, como otimizar isso, a gestão do estoque também é uma ciência, como gerir o estoque para não ter sobrecusto com a estocagem e para não ter rupturas. Portanto, tudo isso faz maximização do negócio, maximização do proveito, maximização do lucro. Portanto, e rentabilização da empresa. Uma ação pedagógica, não é? Para convencer os promotores e investidores. Exatamente. É só ver. Portanto, é só ver. Os países ou as empresas que têm gestores contratados profissionais têm melhores rendimentos. Outra coisa, as empresas que têm contabilidade organizada, que têm contas, têm um desempenho, têm uma evolução mais positiva que as empresas que não estão organizadas, que não têm contabilidade, não têm informação, não têm nada. Há pouco falou em fixação de preço, não é? Que é uma ciência. Sim. Trazendo a questão para a atualidade, ainda há dias alguém perguntava, mas onde é que está a Inspeção-Geral das Atividades Económicas, que não pode ver o que é que se passa com os preços, porque tudo agora é guerra na Ucrânia. Os grandes importadores aumentaram ligeiramente, sim. Mas aqueles que compram nessas grandes superfícies, eu não vou estar aqui a dizer nomes, estão a ganhar por unidade muito mais. Quer dizer, o somatório da diferença de preço antes e agora está exagerado. O vosso Instituto terá preocupações nessa matéria? Claro, digamos, claro. Em ter uma atividade transparente, mas mais amiga do consumidor? Sim, um dos objetivos, digamos, do Instituto é, de facto, a capacitação dos gestores ou das instituições. Ou seja, se a instituição responsável pelo controle do preço estiver nos seus efetivos, quadros devidamente capacitados, qualificados, que sabem como é que essas coisas são calculadas, como é que esses custos são construídos,
Portanto, não há equívoco, ninguém engana ninguém. Portanto, é por isso que nos mercados evoluídos essas coisas funcionam normalmente, porque o Estado sabe quanto é que custa um litro de combustível. Todos os custos. Portanto, a gasolineira não pode dizer, o custo é esse. Não, porque já sabe, mas se você não sabe, você tem que aceitar. Portanto, o objetivo é esse, as pessoas estarem munidas dos conhecimentos que são necessários para o bom desempenho das suas funções. Para que os preços sejam justos, não é? Sejam justos. Por exemplo, qual é a sensação que tem nesse momento? Porque vai às compras. Sim, portanto, não se justifica muitas vezes. Portanto, há setores que não sofreram diretamente com a coisa. Mas aí está. São os sectores light. Vamos dizer, aí está a questão da contabilidade analítica. Há setores que não são influenciados diretamente, mas acho que são indiretamente. Portanto, tem que ver os custos diretos, os custos indiretos, mas tudo isso é possível. Portanto, a gestão permite tudo isso, você ter o conhecimento exato, digamos, com um grau razoável de confiança das coisas, porque muitas vezes também não justifica ir muito demais, porque o custo que você gasta para ir não justifica, mas tem que conhecer os parâmetros de custo da operação para você poder negociar. Portanto, se você for negociar, vamos dizer, o governo agora, a Eletra está com problemas de não poder subir o preço da eletricidade, porque em algumas categorias tem impacto na população que o governo não quer. Mas a Eletra, se tiver a contabilidade organizada, ele sabe quanto que custa cada kilowatt. E se ele não consegue faturar isto, o governo tem que pagar a diferença, tem que dar a compensação. Se isso for feito assim, tudo fica equilibrado, fica justo. Se a gente não souber, não sabe, ninguém consegue controlar, porque você não sabe. Quando você não sabe, não consegue tomar medida. Há alguma resistência com a contabilidade analítica? Há alguma resistência por parte das empresas? Porque a ideia que eu tenho... As empresas que não são transparentes têm resistência com a contabilidade organizada, porque a contabilidade é uma coisa tão bonita. Eu sou um grande admirador da contabilidade, os meus colaboradores sabem, porque é uma ciência que permite traduzir em números uma realidade económica. E você pode fazer isso de tal forma bem feito que nada fica fora. Ou que você tenha conhecimento completo da situação. E depois, tendo o conhecimento, pode fazer aquilo que você entender. Por isso é que dizem, portanto, nas escolas, que normalmente as empresas, os maus exemplos, né, têm 3 contabilidades. Uma para o dono, que ela sabe exatamente a situação. Uma para o banco, para dizer que está tudo bem, portanto pode ter. E outra para o fisco, para dizer que está tudo mal. Mas a contabilidade real é única. Não é? E a situação da empresa, ela é única, portanto, e a contabilidade deve refletir isso. E às vezes os técnicos de contas poderão fazer parte do Instituto? Podem, claro, fazer parte da gestão. Sabe porquê que eu estou a perguntar? Porque às vezes os técnicos de contas são pressionados, de um lado, para exercerem, têm de estar inscritos na ordem e também que aparece nas finanças, não é? Para poderem... Antigamente era as finanças, eu fui, na altura era técnico de conta, fui me inscrever na finança quando eu cheguei. Agora tem que estar inscrito na ordem. Sim. Aí, mas o técnico de contas tem determinadas responsabilidades. Claro. De natureza legal. Sim, senhor. Você ao assinar uma conta está a assumir a responsabilidade e que aquilo está correto. Sabe melhor que está a refletir tudo o que aconteceu na empresa. Sabe melhor do que eu que os técnicos de contas são pressionados várias vezes para introduzir determinadas são práticas que não combinam com a corporate governance, com a profissão, com a deontologia, com a ética e que devem ser combatidas. E portanto, um dos objetivos também do Instituto é trazer ao debate esses temas que são relevantes para a boa gestão. Que tenha um grande caminho para frente. Claro, naturalmente. Mas o desafio é esse. Desde logo a publicação de contas, porque há um prazo. Há um prazo legal, portanto, os bancos, por exemplo, têm um prazo até 31 de março do ano seguinte. O que é muito apertado também, a gente não consegue, porque de facto o fecho das contas é um processo complexo, elaborado. Nós dependemos de auditores externos que vêm para fazer auditoria, leva muito tempo. Mas as contas estão fechadas, em 31 de dezembro as contas estão fechadas. Portanto,
A questão é refletir a situação em 31 de dezembro. Portanto, há prazo e deve ser cumprido. Mas só a publicação de contas, levar as empresas, de uma maneira geral, a publicar as contas, vai ser um bico de obra. Vai ser, portanto, já se fala muito. Estou a falar em empresas públicas e empresas privadas. Porque, de facto, todo mundo sai a ganhar com a publicação das contas, com as prestações de contas, com a gestão, portanto, uma gestão que conhece a situação da sua empresa, sabe a cada momento o que é que ele pode e o que é que ela não pode. Não é? E não pode fazer coisas que depois não são sustentáveis pelas contas. É partidário de algum tipo de ranking ou de uma lista negativa a empresas incumpridoras? Aí há várias leituras que eu sei. Há uns anos atrás eu participei num debate, num projeto que não se avançou, e neste momento estamos a relançar esse debate, que é um mecanismo de premiar as empresas que prestam contas. Portanto, para permitir de facto que outras empresas sigam o caminho. Premiar no sentido de que é uma empresa exemplar, tem as contas publicadas no prazo adequado, as contas com o rigor, com a certificação, com auditoria, com contas auditadas e bem feitas, etc. E o que é que pode premiar essas empresas? Além de distinguir com uma distinção formal, é, por exemplo, a nível da banca ter uma taxa de juros mais baixas, porque conhecemos a empresa, sabemos a sua capacidade de endividamento, quanto é que ele pode pagar de crédito e, portanto, aí o risco fica reduzido. Reduzir a taxa de coisa. Eu posso concluir que as empresas financeiras, os bancos, têm interesse nesse instituto? Temos. Sim, porque o estão a querer... Olha, é assim... Porque quem fala assim não é gago. Distinguir as empresas com taxas de juros menores... Sim, porque os bancos prosperam quando as empresas prosperam. Os bancos vivem do crédito. Portanto, nós recebemos o dinheiro dos depositantes e nós concedemos créditos. E se as empresas estiverem em boas condições, pagam o crédito normalmente e o banco está satisfeito porque consegue recuperar o seu dinheiro e tem a sua rentabilidade. Se as empresas estiverem em problemas, os bancos estão em problemas. Portanto, o banco prospera quando as empresas prosperam, os bancos têm problema quando as empresas têm problemas. Por isso que temos todo o interesse em contribuir para que as empresas estejam bem geridas. E as empresas bem geridas têm mais chance de prosperar que as empresas mal geridas. Isso é líquido. Não é? O nosso sistema educativo, e aí estou a pensar nas universidades, mesmo no ensino secundário, no ensino profissional, estão a produzir os perfis necessários para empresas bem geridas? Porque é um problema de paradigma, não é? Os sistemas educativos de países como a Noruega, a Finlândia, já mesmo desde do ensino secundário e às vezes até básico, educam as pessoas para tomarem conta delas próprias. E aqui, mesmo tendo disponível um terreno agrícola, as pessoas dizem que não há trabalho. Pois. Sim, isso é uma questão que é uma questão de fundo que, portanto, importa também trabalhar, que é a questão da atitude das pessoas perante a sua responsabilidade, perante a sua pessoa, perante aquilo que pode fazer e que deve fazer. Portanto, nós, Cabo Verde, já teve a reputação de ser um país de pessoas batalhadoras, que fazem esforço, que fazem sacrifício, e neste momento, se calhar, não é tanto assim. Portanto, há necessidade de convencer as pessoas de que, de facto, nada se consegue sem esforço, não é? O Churchill, não sei se Churchill, portanto, o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, diz que... No tempo da guerra. Exatamente, que o esforço continuado, mais do que a força ou a inteligência, é a condição para desbloquear a potencialidade das pessoas. Portanto, é o esforço, de facto, que permite ter resultado, ter Como progresso. É que o Instituto pretende influenciar o meio académico e até o sistema de ensino? Já tem noção de estratégias? Sim, o meio académico, aliás, acho que os reitores são convidados, portanto, uma das categorias de membros, ou uma das condições para serem membros é estar ligado ao mundo académico, não é? A questão da pesquisa, desenvolvimento, da formação, tudo isso, porque, de facto, formando as pessoas, estamos a contribuir
para que os temas que sejam relevantes estejam, digamos, incluídos no currículo, na formação. Como é que se pode perspectivar essa interação entre o Instituto e o meio académico? Provavelmente a análise dos currícula, não sei como. Não, portanto, é questão de agenda, não é? É questão dos temas. Por exemplo, quando há uma conferência, normalmente convida-se académicos. Muitas vezes convida-se gestores experientes, presidentes das grandes empresas, etc., mas também os académicos, os estudiosos da matéria. Portanto, a ligação entre a indústria e o ensino é muito forte, é umbilical, porque a universidade muitas vezes é a origem, é a fonte de inovação e de tudo que há de melhor que existe. Portanto, há tipos de negócio que só trabalham com universidades, portanto, os chamados startups, essas empresas de inovação, etc., vão buscar nas universidades, portanto, as ideias novas, porque lá é um nicho de produção de ideias, de inovação. Mas tem alguma estratégia em vista para influenciar as universidades para alterarem os currículos? O vosso instituto? Não, o nosso instituto, sim, podemos influenciar no sentido de dizer assim: este tema é relevante, este tema é tratado agora nos fóruns internacionais. Portanto, logo deveria fazer parte. Deve fazer parte das preocupações da universidade. De um determinado curso, não é? Exatamente. Portanto, o que o Instituto pretende... Mesmo que seja extracurricular. Mesmo que seja. Portanto, pode ser só conferências, portanto, seminários, portanto, são coisas que não são, digamos, regulares, mas pontualmente você organiza as conferências sobre um tema relevante para os universitários, para os alunos, para estarem sensibilizados. Portanto, quando se fala nos fóruns internacionais, tratam-se temas. E nós queremos trazer esses temas também para o debate aqui a nível nacional. A associação, porque trata-se de uma associação, nasce com esse nome de instituto. Será que estará nos vossos planos montar cursos? Não montar cursos, mas organizar formações, seminários, cursos, vamos dizer, programas executivos, são programas de uma semana em que nós não vamos ter estrutura para isso, mas você contrata especialista para vir falar do tema para os nossos associados. Portanto, mediante, mais uma vez, aqui vamos fazer a contabilidade analítica, vamos calcular quanto é que custa essa ação, essa formação. E os participantes vão ter que, portanto, comparticipar à medida da cobertura desses custos. Cobra-se aquilo que são as inscrições para esse curso. Nós não queremos ser um instituto de formação, não é. Já tem um plano de ação? Não, o instituto veio apenas de ser criado, vamos agora fazer o registro, já foi, portanto, aprovado, já foi eleito a administração, portanto, a direção, já foi eleito o Conselho Geral, já foi eleito o Conselho Fiscal. Vamos agora fazer o registro da sociedade, ir atrás dos membros. A direção vai ter que fazer um plano de atividade e vai ter que definir, nomeadamente, a questão de cotas, portanto, vai ser preciso pagar cotas. Os membros individuais vão pagar uma cota, os membros coletivos vão também pagar uma cota, que normalmente vai ser superior. E essa cota é que vai permitir, de facto, manter um secretariado para organizar essas coisas que são as atividades. Vão querer contar com alguma subvenção do Estado? Não podemos contar. Não está previsto, não é usual nessas coisas ter. Portanto, organizamos as atividades. Há empresas que são membros, há empresas que podem participar mais do que outra, mas livre, espontaneamente, mas do Estado não se conta. O universo dos associados, porque eu entendo, é superior às câmaras de comércio. Sim, o universo. Agora, qual vai ser a relação entre o Instituto e as câmaras de comércio? É uma relação de parceria. Portanto, os presidentes das câmaras de comércio, portanto, foram convidados para serem membros fundadores da associação. Estiveram lá. E, portanto, o beneficiário são os gestores e os donos das empresas. E, portanto, todas essas pessoas que estão na Câmara de Comércio, portanto, são potenciais membros do Instituto, naquela componente que nós queremos, que é, de facto, privilegiar a capacitação.
Está a ver as câmaras de comércio a delegar no Instituto tudo quanto seja capacitação, formação? Pode-se estabelecer uma parceria nesse sentido, mas o essencial do Instituto é identificar uma coisa pontual que seja, digamos, da atualidade, interessante, e trazer e propor. Se a Câmara de Comércio propuser ou propor alguma coisa à Câmara, ao Instituto, o Instituto poderá naturalmente também contribuir. Portanto, o objetivo é o mesmo: elevar o nível de qualificação dos gestores, elevar a qualidade das decisões que eles tomam e melhorar o desempenho das empresas e, por essa via, melhoria da economia. Diga-me o seguinte, como é que será feita a relação entre o Instituto, os associados e a opinião pública? Algum site de informação, alguma revista? Vai haver site, vai haver necessariamente site de informação, pode haver publicação, tanto com artigos, portanto, da atualidade, temas relevantes. Revista não penso para já, mas informação sim, isso claramente. Nenhum organismo vive sozinho, não é? A nível interno há essa sinergia entre as câmaras de comércio e o próprio Estado, não é? E as universidades. Sim, porque as empresas públicas, os institutos públicos, a administração pública também é alvo do Instituto. Portanto, eles também precisam de melhorar o desempenho. Acreditamos que é possível também melhorar o desempenho lá. E o objetivo do Instituto é, de facto, contribuir para que haja uma melhoria global do funcionamento das instituições, não só empresas, mas também. Eu estava a pensar a nível internacional, a nível regional da CDO, a nível da CPLP, globalmente a nível internacional. Já tem ideias como é que... Sim, ideias concretas. Nós, portanto, a nossa experiência teve como inspiração duas realidades, a do Luxemburgo e de Portugal. Portanto, naturalmente, essas duas realidades são parceiras prediletas, digamos, do Instituto, porque eles já estão a fazer essas coisas, portanto, já têm na sua carteira currículos, contactos de oradores, de pessoas com áreas, com experiências relevantes nessa área, que poderão ser aproveitadas por nós para trazer para cá, como eu disse, os temas que são relevantes para a indústria e para... Há pouco falou na montagem de um secretariado, depois da definição das cotas, etc. Esse secretariado será um executivo a tempo inteiro? Isso terá que ser um executivo a tempo inteiro, sim. A intenção é essa. Portanto, uma pessoa, vamos ter que ter... Ou é só benevolência? Não, esse vai ter que trabalhar, portanto, vai ter que receber um salário, portanto, vai ter que ser um trabalhador a tempo inteiro para cuidar do tema do secretariado, do Instituto. O pacote de exigência vai ser apertado, não é? Sim, claro, vamos fazer um concurso e ver as pessoas com a qualificação necessária para aquilo que nós pretendemos. Portanto, temos que ter um secretariado que esteja em condições de, com eficácia e com eficiência, realizar aquilo que é a missão. Por exemplo, se nós queremos organizar uma formação, trazer um especialista para uma conferência, portanto, que está aprovado em plano de atividade, portanto, esse camarada vai ter que fazer um orçamento, portanto, aí está, tem que ter qualificação, qualidade para fazer essas coisas. Portanto, você não pode fazer um orçamento e esquecer uma rúbrica relevante, por exemplo. Portanto, se você for preparado, for formado, tem eleito presidente, já impulsado presidente. Eu sei que me vai dizer que tem de reunir primeiro o Conselho Diretivo, mas uma vez eleito presidente, porque ninguém o obrigou, não é? Não. Qual é a prioridade das prioridades como presidente do Instituto? A prioridade, portanto, é fazer aquilo que já as pessoas andaram a chamar, é fazer a instalação do Instituto. Portanto, vai ser preciso registar o Instituto, vai ser preciso abrir uma conta do Instituto. São passos instrumentais. São passos instrumentais. E, portanto, o primeiro objetivo é, por exemplo, organizar uma conferência sobre um tema relevante. Portanto, nisso queremos fazer ainda este ano uma ou duas conferências para trazer para cá... Já tem ideia da primeira conferência?
Já tenho uma ideia. Já tenho uma ideia de 2 conferências para já. Uma... Não quero partilhar. Não, portanto, 2 já temos e vamos em tempo oportuno, portanto, comunicar. Também vamos ter que socializar isso a nível da administração, portanto, da direção. Direção somos 7 elementos. Portanto, vamos discutir isso. A academia está representada. Está. Temos o Conselho Geral também, que é o órgão consultivo, mas que no fundo também tem... E como isso também está em fase de instalação, portanto a Comissão Dinamizadora ainda está a funcionar, continua a funcionar como antes, ainda estamos em contactos permanentes. 2 conferências, temática financeira? Tem a ver com a vida da empresa. Portanto, uma financeira eminentemente, necessariamente, outra com a gestão. Portanto, a gestão da empresa. Gestão moderna. Gestão moderna, sim. Os novos paradigmas. E que novos paradigmas são esses? Na questão dos recursos humanos, por exemplo, há muita novidade, há coisas interessantes que nós queremos trazer para aqui. O que nós queremos é que as nossas empresas tenham acesso às mesmas ferramentas que as empresas em mercados mais evoluídos estão a utilizar e que já deram resultados, não é? E, portanto, nós temos que aproveitar tudo o que existe como conhecimento nas áreas onde nós atuamos para estarmos, digamos, em sintonia e em pé de igualdade com os nossos homólogos. Quando estamos a falar de uma coisa, temos que estar mais ou menos alinhados. Algumas empresas fogem da Bolsa por causa da falta de transparência. Falta a obrigação de prestar contas, de ter informação organizada, transparente e credível, etc. Portanto, o país ganha com o alargamento de empresas cotadas em Bolsa? Claro, naturalmente. Isso claramente, porque vai ser uma bandeira. A exigência, embora as pessoas não gostem, ou podem eventualmente não gostar, a exigência é necessária e é indispensável, é um bom instrumento para permitir o desenvolvimento de habilidades. Portanto, se você não exigir, as pessoas não se esforçam e não se desenvolvem. Portanto, uma empresa para estar na Bolsa tem que ter a sua contabilidade organizada. Se tem a contabilidade organizada, o esforço que ele faz na organização permite descobrir, por exemplo, coisas que não estejam bem. E permite também identificar oportunidades. Portanto, ao fazer esse trabalho de casa, ele consegue já. Por isso é que só a ideia, só debater a coisa já é um passo, não é? Porque obriga a pessoa, será que eu estou a fazer tudo da melhor forma? Será que não vale a pena? Por exemplo, uma das coisas que o Instituto gostaria de fazer um dia é fazer um diagnóstico da gestão das empresas em Cabo Verde. Como é que as empresas estão a ser geridas? Como é que a estrutura da gestão está? É uma pessoa única, tudo, públicas e privadas. É um chefe único que manda, ou há um conselho, há delegações, há competências, há áreas, ou não há? Portanto, para poder agir, e a ideia também é propor para aquelas empresas que nós constatamos que há, de facto, necessidade de melhoria, uma assistência para melhorar a sua gestão. Portanto, um estudo sobre a gestão das empresas. Gestão das empresas. Públicas e privadas. Um diagnóstico, sim. Públicas e privadas. Públicas e privadas. Independentemente. Independentemente. Portanto, o objetivo é, de facto, a nível global, porque as empresas públicas também, muitas vezes são empresas comerciais. Estão público é porque têm capital público, mas atuam e, portanto, precisam as mesmas ferramentas de gestão do que as empresas privadas. Vamos ver, António Moreira Semedo, se depois de março de 2023 começam a haver mais empresas a publicar as suas contas. Vamos, a nossa mensagem... Será um parâmetro para medir a eficácia do Instituto. Do Instituto, exatamente. Nós, quer dizer, um dos parâmetros vai ser, eu prometi que vamos tentar ser eficazes, né? Orientado à operação. Uma das coisas é o número de atividades que nós vamos fazer e o impacto que isso vai ter na vida das empresas. É uma forma de medir a eficácia do Instituto se há um aumento de número de empresas que publicam as contas. Sim, claramente. Claramente. A questão da transparência, como eu disse, é um dos pilares da boa governação.
Agradecimentos por estar aqui conosco. O Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Obrigado nós. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas às vezes são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.